Olá, Democracia Sem Medo, hoje conversando com o deputado Gabriel Magro, deputado distrital. Vamos conversar sobre algumas questões envolvendo Brasília nesse período eleitoral, até mesmo para ele falar para a gente um pouquinho de bastidores, porque a gente sempre vê os recortes dele nas redes sociais, a gente vê também, quem acompanha a Câmara Distrital, vê os debates, mas aqui ele vai trazer alguns detalhes de alguns problemas que acontecem no Distrito Federal. Gabriel, seja bem-vindo aqui à cidade do Gama. Primeiro, eu queria conversar com você primeiro o grande problema que é a repercussão nacional hoje, que é a questão do BRB. A gente viu que a direita, os deputados de direita na Câmara atropelaram. Eu quero saber se esses deputados foram inocentes ou coniventes com a estratégia do Ibanez. Alan, eu acho que, primeiro, bom dia, né? Prazer estar aqui, né? Voltar ao Gama sempre, cidade de grandes amigos, de companheiros assim que eu tenho na militância, que foram professores meus. É sempre bom estar aqui. Você falou de um assunto que eu acho que é fundamental. A maior crise nós estamos vivendo na história do Distrito Federal, talvez o maior escândalo de corrupção da história do país, que é o escândalo Master, que o Ibanez aqui colocou o BRB no centro. E a Câmara Legislativa foi conivente com esse processo, porque a Câmara votou 3 projetos de lei sobre o Master e sobre o Vorcaro. 3! Então não dá para falar que não sabia, não dá para falar que era inocente, sendo que a Câmara teve oportunidade de se redimir, porque a primeira votação foi no ano passado, 17 deputados contra 7 aprovaram a compra do Banco Master pelo BRB. E esse ano, um pouco menos de deputados, alguns diminuíram, na primeira votação 14, na segunda só 11, porque alguns já foram pulando do barco, continuaram votando a favor do Banco Master e contra o BRB, contra o Distrito Federal. Então os deputados da base do governo, inclusive tem os deputados que se falam que são deputados da cidade, aprovaram a compra do BRB, do Master pelo BRB, fazem parte do esquema. E tem uma história, você falou de bastidor, que eu quero contar. Opa! A Celina escolheu como vice na chapa dela o Gustavo Rocha. Sim. Que era secretário da Casa Civil do governo Ibanez. Ela diz agora que não tem nada a ver com o Ibanez. Bom, primeiro ela escolhe o homem de confiança do governo Ibanez. E na reunião, no dia que teve a votação para comprar, que a Câmara, os deputados votaram, na reunião, quem estava na reunião, foi uma reunião a portas fechadas. Estavam 24 deputados, estava o ex-presidente do BRB que está preso e estava o senhor Gustavo Rocha na reunião. Olha só, não sabia de nada, né? E o Gustavo Rocha na reunião disse para os deputados, podem votar, a compra é segura, a compra é legal, a compra é boa para Brasília, a compra é boa para o BRB. Essa turma que defendeu, que fez reunião a porta fechadas com os deputados, a gente enfrentou, a gente fez vários questionamentos, eles não responderam e saíram de lá. Não, a gente confia no Gustavo. Esse mesmo Gustavo agora que é o vice, é vice-candidato na chapa da Celina. Então a Celina e o Ibanez é a mesma coisa. E os deputados que votaram a favor são responsáveis também por ter quebrado o banco e pelo caos que nós estamos vivendo na cidade. Porque esse dinheiro do banco, 30 bilhões de reais que o BRB usou para comprar carteiras do Banco Master. É o que está fazendo falta na saúde, na educação, na assistência social, na segurança, na cultura, na mobilidade, no conjunto das políticas públicas que nós estamos vendo, o caos que essa cidade virou, infelizmente, fruto de um roubo, fruto de um crime. Muita gente não sabe a importância do BRB, além de ter toda a carta de produtos para os servidores públicos do Distrito Federal. É um banco de fomento a economia do Distrito Federal. De desenvolvimento da cidade. E ainda tem uma coisa, como o pessoal gosta tanto de falar de lucro ultimamente, o BRB é um estatal cujos lucros vão também para o governo, né, para o caixa da fazenda pública, que serve para atender as mais diversas necessidades da população. Sem dúvida nenhuma. Agora sim. O GDF é o sócio majoritário do banco. Né, tem 53% das ações. O que o Ibanez e a Celina diminuíram. Porque quando eles pegaram o governo, o BRB, o GDF, o governo do Distrito Federal, tinha mais de 80% das ações. Eles foram vendendo, dilapidando o banco por dentro, privatizando o banco por dentro. Hoje, o governo federal tem 53%. Então, perdeu quase 25% de ações do banco, responsabilidade do governo Ibanez e Celina. E agora, mas continua sendo um sócio majoritário. Então o banco também é importante para a cidade. Bom, importante para você nesse período eleitoral, tá pensando em quem votar, já pensa em quem não votar, pelo menos. Agora, o problema, além da crise do banco, que pode impactar para todos os cidadãos, além do próprio banco estar em prejuízo, é como se pretende resgatar o banco. Parece que vão enfiar a mão no dinheiro do cidadão, é isso?
É isso, proposta da Celina, que os deputados aprovaram, votaram, são coniventes de novo. Porque a proposta, Alan, quem está nos escutando aqui, ela é obscena, ela é indecente. Primeiro que quem roubou o banco não está sendo responsabilizado. A governadora Celina, em exercício, não fez nenhum movimento ainda para colocar na cadeia, para ir atrás do dinheiro que foi roubado, porque para fazer isso ela tem que ir atrás do Ibanez, ela tem que ir atrás dos amigos dela, dos aliados dela, e ela não está fazendo. Só que o que ela quer fazer com quem que paga a conta? Com você, comigo, com a gente pagar a conta, porque ela está propondo um empréstimo de 6,6 bilhões de reais, que vai custar para os cofres do DF 1,2 bi por ano durante 15 anos. Então você pega um empréstimo de 6,6 bilhões e tem juros. Então você vai pagar mais quase 20 bi ao longo dos 15 anos, 1,2 bi por ano, que é dinheiro de novo, que poderia estar para construção de escola, creche, UBS, UPA, CAPES, enfim, melhorar a infraestrutura pública da cidade, contratar enfermeiro, contratar médico, psicólogo, fazer um monte de coisa, vai ir para os bancos pagar. E além de mais, esses 15 anos durante o empréstimo, o governo fica proibido de contratar servidores públicos, contratar professor, contratar médico, contratar enfermeiro, não pode dar reajuste para os servidores. Eu sou professor, claro, né, de carreira. Hoje o DF, inclusive agora saiu a nota do IDEB, né, lamentavelmente, o DF diminui a nota, responsabilidade dessa gestão desastrosa. Os professores do DF já ganharam o maior salário do Brasil. Hoje estão em 15º lugar. É o menor salário do GDF. E vai ficar por 15 anos sem reajuste, 15 anos sem concurso público nessa cidade. Isso tem um impacto para a população, obviamente, que precisa do serviço público, tem impacto para quem é servidor público, e tem impacto, eu quero falar agora aqui, para os jovens. Aquele que está terminando o ensino médio, cursando uma universidade, uma faculdade, e tem uma vontade, tem um sonho de fazer concurso público. Um jovem hoje, que tem 16 anos, que está cursando o ensino médio, e que quer fazer concurso público, para qualquer coisa, quer ser um assistente social, quer ser um professor, quer ser um enfermeiro, quer ser um servidor da administração direta, quer ser bombeiro, quer ser policial. Com 16 anos hoje, se o empréstimo que a Celina quer fazer for para frente, ele só vai poder entrar no serviço público com 31 anos de idade, porque são 15 anos sem concurso. Então é uma conta muito alta. Então o que nós estamos defendendo, e nós estamos sendo contra esse empréstimo, porque primeiro que ele não salva o BRB, porque a governadora tem que apresentar o balanço que ela não apresenta. Segundo que nós vamos colocar uma conta para a população e para o GDF, que não é ela que vai pagar. 15 anos são 4 governos para frente, é a população que vai pagar, várias gerações vão pagar. E o que precisa ser feito ela não está fazendo, que é ir atrás do dinheiro de quem roubou. 30 bilhões, 12 bi a gente já sabe que foi o BRB comprou guardanapo. Isso foi roubado do povo do Distrito Federal. Cadê o dinheiro? Pois é. A governadora, eu estou falando isso porque no Rio de Janeiro o governador foi preso, foi afastado pelo caso também lá do Banco Master. O governador que assumiu está indo atrás do dinheiro, está indo atrás das investigações. Aqui o Ibanez não foi preso ainda. E a Celina que assume, por que ela não faz igual o novo governador do Rio de Janeiro, que tem se encontrado com o Supremo Tribunal Federal, com a Polícia Federal, tem acionado os órgãos de controle, os instrumentos que o governador tem para ir atrás do dinheiro, para recuperar o dinheiro e para colocar na cadeia quem roubou. Claro. Aqui a Celina parece que está querendo salvar. E o risco amigos, que corre, né? É por isso que é muito importante a eleição, Ana. Eu queria fazer. Essa eleição que nós vamos viver agora, ela é fundamental, porque está em jogo isso. Se nós vamos recuperar a cidade, se nós vamos recuperar o BRB, se nós vamos investigar ou se nós vamos botar tudo para debaixo do tapete, esconder todo o processo e a cidade pagar a conta. Quem escolhe isso é você. Quem escolhe o caminho é você. Exatamente. A decisão é tua. Gabriel, você falou que é professor, já sabia que você é professor. Me diz aí qual a sua formação, como é que era, onde você deu aula já? Eu sou formado em Física pela Universidade de Brasília. É aquele cruz credo nosso dos alunos. Eu falo assim, é educação física? Eu falo, não, é física. Né? Se fosse educação física, você seria amado. Mas sou formado em Física pela UNB.
Eu cursei a Universidade de Brasília em 2004 a 2008, participei do movimento estudantil, da ocupação da reitoria, que retirou, inclusive, aquele reitor, lembra do reitor da lixeira de R$1.000? Meu Deus, né? A história do senhor reitor, quem esquece. Inclusive, essa disputa é importante, porque foi a disputa da expansão da universidade, né, que permitiu a construção do campus aqui do Gama, de Planaltina e de Ceilândia. Então, formei em 2008, e eu ingressei na Secretaria de Educação, concursado em 2009. Então eu fiz o concurso ainda na minha graduação, em 2006, formei em 2008 e fui chamado em 2009. Em 2009, quando eu começo a dar aula em São Sebastião. É a cidade que eu moro, é a cidade que eu sempre trabalhei como professor da Secretaria de Educação, trabalhei lá em 3 escolas, tenho muito carinho por elas, o São Bartolomeu, o Centrão e o Chicão, e hoje, né, exercendo o mandato licenciado da Secretaria de Educação. Olha, gente, quando eu vejo pessoas falando da questão da violência, né, violência urbana, eu sempre penso que o professor poderia ser, porque tem um conhecimento da comunidade, tem um conhecimento dos alunos, o professor seria o principal instrumento para remediar aquele garoto que futuramente pode se tornar uma pessoa violenta, porque ele passa a conhecer as famílias, ele passa a conhecer a problemática que a criança... Porque não é só... Ontem eu vi um candidato falando assim, educar a criança, que é importante, educar a criança a ver os sinais de violência dentro da sua casa. Mas a criança que vive dentro do contexto de violência, às vezes nem sabe que aquilo... A gente, quando apanhava menino, a gente achava que era normal levar aquele tanto de chicotada quando a gente fazia qualquer coisa. É verdade. A escola, eu considero a escola o principal equipamento público que nós temos hoje no Brasil. Ela está capilarizada. Precisa construir mais escola. As salas de aula estão superlotadas, as condições estão ruins, mas ela está capilarizada, tem escola em todo lugar. Às vezes não tem uma OBS, mas tem uma escola. Às vezes não tem uma delegacia, mas tem uma escola. Às vezes não tem um CRAS, mas tem uma escola. Às vezes não tem uma quadra, mas na escola tem a quadra, tem um campo. Então a escola vira um equipamento de mobilização também muito importante. Obviamente que precisa dos outros equipamentos também, mas a escola tem esse papel. Inclusive no combate à violência, na prevenção da violência, na informação também sobre esse processo e na proteção de criança e adolescente. Eu vou contar uma história aqui que é muito triste, impactante. Toda vez que eu já participei de várias atividades como essa, e todas elas eu saio impactado. Que nas escolas se promovem, até porque é lei. O Supremo Tribunal Federal já disse que é obrigatório ter nas escolas, que é um debate de educação sexual para a prevenção do crime, né, de abuso sexual contra crianças e adolescentes. E várias palestras que eu já participei, Alan, muitas delas, como geralmente uma psicóloga, né, uma pessoa, ou até às vezes o delegado da Polícia Civil, da Delegacia da Criança e Adolescente, que vai falar sobre esses processos e falar para as crianças mesmo. Em todas essas palestras que eu participei, de centenas, mais de 100 palestras, pelo menos uma criança, naquele momento, ela começa a chorar. Porque ela descobre ali que o que acontece na casa dela é uma violência. Ela tem a consciência naquele momento de que ela sofre violência, que ela sofre abuso, e dentro de casa. Na maioria das vezes, o abuso, a violência sexual contra crianças e adolescentes acontece, infelizmente, dentro de casa, no espaço que deveria ser o espaço seguro. E quando a escola promove essas ações, e eu já participei de várias, e elas são muito impactantes, porque a gente vê vários adolescentes, várias crianças que naquele momento, a partir daquela palestra, a partir daquele momento de formação que é fundamental, ela tem a consciência de que o que ela sofre em casa é uma violência, não é normal, ou não é um carinho, né, mas é uma violência muito grave. Então a escola tem esse papel. Tem outros vários, né? Além da escolarização, que é importante. Eu sou professor de física, então, obviamente, eu entro na sala de aula, eu quero dar a minha aula de física, ensinar, né, os conceitos, cumprir o que está no conteúdo, mas também tem essa consciência que a escola é muito mais que isso, né? A escola também é o espaço do cuidado, a escola também é o espaço do acolhimento, da proteção, e ela é esse equipamento tão fundamental. Você precisa de mais gente dentro da escola. A gente quer que tenha psicólogos, a gente quer que tenha assistentes sociais, a gente quer que tenha mais orientadores, pedagogos, mais professores, porteiros. A escola precisa ser equipada também para dar conta dessa tarefa, que é a tarefa da escola, que é de proteção, de acolhimento, né? Olha, agora está sendo discutido na Câmara Federal, sempre volta o tema da redução da maioridade penal. E você trouxe um bom exemplo, eu quero trazer um outro, porque tem muitos amigos professores, aqui no Gama e no entorno aqui do Gama,
E aí um desses professores que é aqui do entorno, aqui do Gama, me contou a seguinte história, que aquelas conversas, bem, todo mundo tem que estimular que os pais e mães sejam as nossas referências, obviamente. Claro que muitas famílias são tão desestruturadas que nem sempre é assim. Mas um dos garotos falou assim, um garoto de 10, 11 anos, hein, que ele quando crescer queria ser igual ao pai. Poxa, que beleza, né? Pô, quem é que não quer ser igual ao pai? O espelho, né? Não, pai, o que seu pai faz? Não, meu pai é traficante, tá preso. Sim, meu pai é traficante, ele tá preso, ele não sabe o que é uma prisão, obviamente 10, 11 anos talvez nem visite, sim, não é? Não tem a dimensão do que significa isso? Mas talvez dentro da comunidade dele a figura do traficante seja uma pessoa importante, relevante, que todos obedeçam. E aí daqui, bem, a grande chance desse garoto estar dentro desse contexto de promover a violência contra nós é muito grande, para depois a gente pensar em matar ele e prender ele, Gabriel. Acho que esse debate é um debate que tem que ser feito com muita honestidade. Porque a redução da maioridade penal, em lugar nenhum do mundo, ela reduziu a violência, ou reduziu a sensação de segurança onde foi implementada. Em lugar nenhum, pelo contrário. Aonde foi aplicado, ela aumentou a população carcerária, ela aumentou a sensação de segurança, e ela inclusive aumentou os processos de violência, porque você não combate o que é o central. Né? Porque quando a gente fala de violência, quando a gente fala de aumento da criminalidade, ela está muito associada a isso que você acabou de falar. Ou o Estado usa e utiliza seu recurso para garantir, de fato, melhoria nas condições de vida, oportunidades, disputar esse processo, e no Brasil a gente sabe que isso, no Distrito Federal está chegando cada vez mais, a disputa contra o crime organizado, que toma conta de um território, muitas vezes porque também o Estado foi omisso, ou inclusive porque fez acordo e aliança com o próprio Estado, é o caso das milícias, que estão infiltradas inclusive nos aparatos de segurança pública. Então muitas vezes essa é a relação que a pessoa tem, inclusive de ascensão social, de ascensão econômica. Aí eu não tenho emprego, eu não tenho oportunidade, é através daqui que eu vou ter inclusive segurança e também uma possibilidade de ascensão social. Então nós vamos na contramão do que o mundo todo já pensou de política pública moderna. Então não funciona. Agora tem que tratar isso com muita honestidade, porque é muito fácil falar, e tem um setor da política que fala que bandido bom é bandido morto. Então tem que matar, tem que prender, só que eles só falam isso para criminalidade da periferia. Do pobre. Só para o pobre, para o preto, porque o Vorcaro, por exemplo, que vários deles fizeram um negócio... Ninguém quer ver morto. Eu nunca vi ninguém falando que quer ver o Vorcaro morto. Eu não defendo que o Vorcaro seja morto. Claro, ele tem que ser julgado, tem que ser condenado pelos crimes que cometeu, tem que cumprir a pena. Esse é o papel do Estado, de proteção social, do Estado civilizado, julgar, obviamente, todos aqueles que cometeram ilícitos, infrações e crimes, mas ter mecanismos de prevenção, para que não haja também, ou reduza drasticamente o processo da criminalidade. Então, eu sou completamente contra a redução da maioridade penal. Isso não funciona, não tem nenhum dado, nenhuma pesquisa que mostra que essa é a melhor, pelo contrário, agrava os problemas. Agora, eu sou a favor do quê? Então você é contra a criminalidade. Então você defende o quê? Leva para casa o bandido. Não precisa levar para casa. Nós precisamos ter política pública, nós vamos ter mais escola, nós precisamos ter geração de emprego e renda, nós precisamos colocar o recurso, inclusive do Estado, de volta para a sociedade. E eu vou dar um exemplo aqui. No governo do Distrito Federal, para não falar que é lá, do governo da Celina, do governo do Ibanez. Ano passado, Alan, o governo deu de Bolsa Empresário isenção fiscal para grandes empresas, 13,5 bilhões de reais. O Ibanez, quando pegou o governo em 2019, a isenção fiscal era 1,9. Ano passado foi 13,5 bi. A Coca-Cola, a empresa aqui no DF, a Brasal, que é responsável pela produção da Coca-Cola, só ela recebeu 350 milhões de reais de isenção fiscal, sozinha. Eu te pergunto, a Coca-Cola precisa disso? A Coca-Cola, essa empresa multinacional, não precisa, pelo contrário, acho que nós deveríamos supertaxar a Coca-Cola. Claro. Porque não só a Coca-Cola, mas toda a indústria alimentícia de ultraprocessados, dos açúcares. Por que eu estou falando isso? Porque nós estamos dando 13,5 bi de Bolsa Empresário. Essa turma não está gerando emprego, que fala que gera, não traz melhoria para a cidade, até porque de 2019, que era 1,9 para o ano passado, que foi 13,5 bi, o desemprego aumentou no Distrito Federal. Então não resolveu? Não resolveu o problema. Por que esse dinheiro não está para fomentar
falando aqui com os nossos ouvintes aqui, ó. Não está para fomentar o pequeno empreendedor, aquele que abre um negóciozinho na porta no fundo da garagem, para aumentar os recursos públicos, construir mais escolas, gerar mais oportunidade. Então dá para fazer. Né? Então, em vez de reduzir a idade da maioridade penal, ao invés de ter política para cada vez mais encarcerar a população, nossos presídios estão superlotados. Então é preciso rever uma política que não deu certo. A política hoje penal brasileira, o sistema penal, o sistema carcerário no Brasil faliu. Não só porque está lotado os presídios, mas porque o crime organizado, né, se desenvolveu, inclusive, dentro dos presídios. Aí vai mandar os meninos de 16 para lá também. Os meninos de 16 anos para lá. Vai melhorar muito, viu? Crime. Vai melhorar muito a nossa vida. Eu quero que os meninos de 16 anos fiquem na escola pública democrática, não na escola do crime. Claro. Então essas nós temos que fazer. E temos que disputar o dinheiro para garantir que isso aconteça. Né? A conversa está ficando boa, mas eu tenho certeza que o Gabriel tem agenda aqui no Gama ainda. Hoje é o dia todo aqui. Hoje é o dia todo aqui no Gama. Então é o seguinte, só uma frase que eu vi recentemente, o Código Penal foi feito para o pobre, o Código Civil foi feito para o rico e o tributário também. O tributário foi super rico. Pense nisso. Para concluir a nossa conversa, eu convidei o Gabriel para estar aqui na frente do Centro de Saúde número 3 do Setor Leste, que é o meu centro de saúde onde eu venho sempre. Sou sempre muito bem acolhido, apesar das dificuldades que os servidores enfrentam. Eu acho que é um lugar bonito, arborizado. Tem aqui, as pessoas estão aqui, ó, acompanhadas por uma servidora ali, inclusive, a gente vê, né? Então, minha última pergunta para você, Gabriel, é o grande problema que a população pobre, além de todos os outros, enfrenta aqui, que é a questão da saúde pública. Aqui não é IGES, obviamente, mas ali embaixo nós temos uma UPA, que é a IGES. Eu quero saber se esse modelo do IGES funciona, Gabriel, porque nós tivemos governadores que falaram que ia acabar com o IGES, quando entrou manteve, né? E o PT está pleiteando também o governo do Distrito Federal, com outro professor, inclusive, né? O Leandro Graz. Esse IGES tem conserto ou tem que tirar do meio da história aí? Alan, eu fui presidente da Comissão de Saúde por 2 anos, 2023, 2024, e nós, além de visitar as unidades, nós fiscalizamos todos os contratos do IGES, todos. Então, com representação nossa no Tribunal de Contas, no Ministério Público, o IGES nunca prestou contas. Desde que ele foi criado, não tem nenhuma conta do IGES aprovada ainda no Tribunal de Contas. Isso já é um indício da falta de transparência do modelo. Segundo, acho que o Ibanez teve uma fala assertiva nessa história toda, em 2018, na campanha, quando ele falou que o Instituto Hospital de Base, que era o modelo inicial, o desenho inicial do IGES, ele só servia para corrupção, para roubar dinheiro e para atender apadrinhados políticos, e que ele ia acabar com o Instituto Hospital de Base. Isso ele acertou, de fato. O Instituto Hospital de Base e o IGES só serve para isso. O problema é que quando ele foi eleito, eu acho que ele viu que era isso mesmo, que ele estava certo, e ao invés de acabar, ele quis se lambuzar. E aí ele ampliou o Instituto Hospital de Base e criou o IGES. Falando isso que, na minha opinião, não é sustentável, não é possível ter um modelo de saúde que funcione com o IGES funcionando. É preciso acabar com o IGES. Ou a gente acaba com o IGES, ou o IGES vai continuar acabando com a saúde. Porque, igual você falou, as UBSs não é o IGES, mas o problema não é só onde o IGES está. Em todas as UPAs, no Hospital de Base, no Hospital de Santa Maria, no Hospital Cidade do Sol, mas o IGES hoje ele abocanha uma quantidade significativa do recurso, mais de 2 bilhões de reais por ano, e ele desmonta e desestrutura a rede. E o secretário de saúde hoje era o presidente do IGES, ou seja, o IGES capturou a rede. Então nós temos uma rede hoje que está a serviço dos interesses do setor privado. E nós estamos sem atendimento. Porque eles falaram assim, o IGES vai permitir que a gente contrate profissionais mais rápido, não vai faltar profissional. Pergunto para você, se você vai na UPA, você tem atendimento? O IGES, eles falaram que não ia ser mais fácil fazer compra de medicamento, de insumo, ia ter tudo tranquilo, você ia chegar na porta do equipamento do IGES e ia ter lá. Você chega hoje numa UPA, você consegue fazer um exame, você consegue ser atendido, Então, eles não entregaram o que eles prometeram. Eles prometeram que o IGES ia resolver os problemas. Não resolveu, pelo contrário, piorou. Nós temos uma fila na saúde hoje no DF de 1.200.000 pessoas. A população do DF é de 3 milhões. 40% quase da população do Distrito Federal está na fila do SUS. Mas isso é uma tragédia humanitária.
Não dá. Então, nós estamos defendendo com o Leandro, é preciso acabar com o IGES, devolver a gestão para a Secretaria de Saúde e acabar com o IGES, Alan, para quem está nos escutando, não é demitir os 8.000 trabalhadores que estão nas UPAs, não é fazer isso, é reassumir a gestão e o controle da gestão. Porque uma pergunta que a gente já fez no Tribunal de Contas para o IGES, nunca respondemos. Por que tem dirigente do IGES que recebe um salário de R$100 mil? Nós precisamos disso? Na Secretaria de Saúde ninguém recebe isso, porque não pode, porque existe um teto no serviço público. Agora, por que o do IGES, o que administra as UPAs, o Hospital de Base, Santa Maria, tem dirigente, diretor do IGES que recebe R$100 mil por mês, R$150 mil por mês, para entregar esse serviço péssimo para a população? Então é um intermediário que só serve para roubar dinheiro da saúde. Então tem que acabar, devolver a gestão, a gente voltar a fortalecer o servidor, apostar no servidor, contratar mais profissionais, garantir também um foco na atenção primária, as equipes do saúde da família, saúde em casa. Eu falo assim, a saúde sempre teve problema. Sim, a gente sabe disso. Né? É um desafio, claro. O SUS, né, universal. Agora, o SUS é uma conquista civilizatória das maiores da história da humanidade, na minha opinião, até hoje, que a gente já conseguiu construir. Sempre teve dificuldade. Agora, nós já experimentamos aqui no Distrito Federal um modelo de saúde que funcionava com as equipes de saúde da família. Eu lembro da Maninha chegando, a secretária de saúde, época da Maninha, a minha mãe sempre tinha alguém lá visitando a minha mãe. Passava nas casas, atendia. Isso tirava a pressão dos hospitais. Claro. Porque você tinha atenção primária, saúde preventiva, claro. Um cuidado e uma rede de atenção cotidiana. Então nós precisamos retomar. Não precisa inventar a roda. Né? Não precisa descobrir, tirar o coelho da cartola e fazer uma mágica nesse processo. A gente já tem experiência, já tem modelo, e o DF já experimentou, já vivenciou um modelo de saúde que entregava mais, funcionava mais e reduzia a pressão nessa lógica também hospitalocêntrica. E a gente entende ela, porque é onde a Secretaria de Saúde hoje está fazendo conveniamentos com o setor privado e o dinheiro está escoando pelo ralo. Só que a população continua na porta sem atendimento. Gabriel, muito obrigado, seja bem-vindo à cidade do Gama, tenha um dia feliz aqui, força na luta, força na luta. Vamos lá, faltam 41 dias aí, nós seguimos nas ruas em todo o Distrito Federal, hoje aqui no Gama, teremos outros dias. Hoje tem um almoço com o nosso governador, Leandro Braz vai estar aqui, vai bater um papo sobre a cidade, sobre educação também, então nós vamos estar presentes. Maravilha. Conversando com as pessoas. Obrigado, viu? Prazer Gabriel Magno, deputado distrital do PT. Obrigado aí, gente. Democracia sem medo. Valeu.